A minha dúvida é o seguinte, vamos falar de mentalização, de mente, tá tudo no mesmo lugar. O pensamento intrusivo que todo mundo comenta, né? Eu até comentei, eu tava entrevistando aqui um cara um teólogo, digamos, o Rodrigo. A gente tava falando sobre Jesus, sobre Deus e tal. E aí ele joga isso no campo mais espiritual. Vamos falar no campo mental. Todo dia eu acordo com um hater. Tem um hater na minha cabeça, todo dia. Eu acordo... Logo que você acorda? Acordo e já tá assim, incapaz. Não vai na academia. Aí eu falo, não, vou fazer uma academia. Ele fala, você não vai. Pra que você vai nessa porra? Aí eu falo, eu vou comer um pão. Ele fala, por que você vai comer esse pão? Ele tá sempre me jogando pra baixo. Eu acredito que boa parte das pessoas que estão assistindo aqui devem ter esse haterzinho de algum lugar. Esse pensamento intrusivo é o quê? O que você então, vamos acredita? Lá. Não é... O que é? Que eu acredito. Então, o que é de pegar fato? o pé de coelho. O que é de fato isso? Assim, existem níveis de consciência, né? Então, quando a gente está aqui vigil, a gente está atento. Eu consigo ver que realmente faltou o M do machismo, né? Que você me chutou, isso é real, né? Posso pensar o que eu vou fazer com isso depois. Processo. Então, exato. Então, tudo isso é consciência. É a ciência do que está acontecendo. Eu estou acordada e estou conseguindo categorizar tudo isso. Categorização é colocar nome nas coisas, conceito e significado. Uma etiqueta ali, né? Exato. Quando a gente acorda, a gente está numa transição entre o sono, né, o dormir e o acordar. Tem até uma palavra que acho que eu vou errar se eu falar aqui, mas é como se a gente usasse o termo de onubilubilado. Se eu não me engano, é isso. O que quer dizer isso? Ele é um estado quase que vegetativo, que não é coma, que agora vai entrar um monte de gente para me xingar, saco isso. É um estado de transição. E isso faz o quê? Vira oportunidade para esse tipo de coisa, que são esses pensamentos intrusivos. Por isso a gente acorda de mau humor. Eu acordo super bem humorado. A gente é o cacete, né? Você fala de você, eu falo de mim. Por isso, tirando você, 99% das pessoas acordam de mau humor. Beleza. Mas assim, volta um pouquinho. O que acontece? Eu já tive isso também. Mas como eu te falei, tudo que eu vivo, e não hoje mais, porque eu já consegui todo esse arsenal de coisas para executar, de recurso. Mas qual que é a melhor coisa que você pode fazer quando acordar? Pôr música. Música realinha as ondas cerebrais. Você não vai ter mais o pensamento. É tão engraçado que eu treinei isso. Isso se chama condicionamento operante. Vou te explicar. É a condição que você opera, mas você tem que escolher fazer isso. A hora que você escolhe fazer isso, você começa a treinar isso. Você vai se condicionar. Condicionou, eu falo que meu cérebro tem uma playlist só dele. Porque eu não sei o que ele canta. Ele toca umas músicas nada a ver, mas ele toca a música. Acordar e botar uma música já... É verdade, eu acho que talvez o brasileiro ele é um povo, digamos, menos irritado, porque ele gosta muito de axé, se você for pensar, porque a música fica na cabeça. Então o cara tá com problema, tá aqui, bomba, para matar... Ele não tá pensando no problema, que a coisa fica ali. Não, mas piadas à parte, então, isso é uma boa dica que você tá falando. É uma boa dica. Aí você falou pra mim da coisa do hábito, né? Então assim, você tem que forçar um hábito pra coisa... Aí eu vou entrar em outro tema. Tem um negócio que chama homeostase. Sim. Quando eu descobri a homeostase, eu achei um negócio fantástico. Ele explica muita coisa. A homeostase, vamos pensar na lei da gravidade. A lei da gravidade, ela está acionada aqui, não tá? A gente não está fixo, sentado, a gente não está flutuando. A ausência de gravidade é no espaço, certo? A homeostase, ela é uma força como essa, que a gente não enxerga, mas ela cuida da nossa rotina, ela mantém a nossa rotina. Qualquer mudança que você for pensar, você decidiu, vamos pensar, mundo das ideias aqui. A gente está aqui, a gente vai fazer exercício, a gente vai fazer, o que você pensa? Vamos fazer subir uma montanha amanhã? Ok. Amanhã, tá? Okay. A gente vai subir a montanha. Hoje a gente só tá pensando, a gente tá conversando aqui, vamos subir a montanha amanhã. Aí já começa a pensar, amanhã que horas, como é que eu vou pegar, a gente vai fazendo a logística, tal, bacana, nanana. A hora que a gente acordar amanhã, vai começar assim, mas pra que isso? Vai pra onde com isso? E outra, com que tênis? Você sabe que tem tênis especial pra subir montanha, né? Aí a homeostase, ela vai usar o meu pensamento contra a minha tomada de decisão pra fazer com que eu não saia da rotina.
Porque ela é coadjuvante do cérebro, porque o cérebro gosta de estabilidade. O novo para o cérebro, que é daqui para frente, é o desconhecido. É o que dá medo. Que começa com 5 anos, que é o medo do escuro. É o que a gente não vê. Então, ela vai fazer o que for preciso para você. E aí ela não é uma força crítica. Ah, montanha é legal, montanha não é legal. Não é uma força que ela vai discutir se é bom fazer exercício físico ou não. Ela vai dizer, não tinha isso, para quê? É ameaça. Quando eu descobri isso, que todo mundo deveria estar falando sobre isso, é incrível, porque você não começa agora a se julgar que você é um cara que demora para tomar decisão, muda de ideia muito rápido. Porque a gente tem medo do novo, né? É completamente. E por que a gente tem medo do novo? Porque o novo é o desconhecido. É o que a gente não conhece. É uma ameaça para o cérebro. É o típico da pessoa que é a pessoa que vai sempre no mesmo restaurante, porque ela fala, já gosto do parmegiana. Por que eu vou no novo? É isso. Uau. Então o fato da gente acordar muitas vezes inseguro, alguma coisa do tipo, tem a ver com essa tal da homeostase? Não, aí é diferente. O pensamento intrusivo é esse pensamento que em algum momento você se criticou e aí ele fica pareando e vendo a oportunidade. Não, mas essa insegurança de tipo assim, vou fazer aquela coisa que eu não queria. Mas não tem a ver com insegurança, não? Tá. Tem a ver com decisão. Querer ou não querer. Porque a hora que você decide que quer, a homeostase vai usar o seu pensamento contra para você não conseguir, mas a sua insistência no querer vai fazer com que ela vire sua melhor amiga e mantenha agora o novo comportamento. Então vou fazer uma pergunta maravilhosa para você, porque a minha função é essa. E você vai responder maravilhosamente. Como é que é a cabeça do brasileiro em relação a esse tipo de decisão? Porque a gente vai observar culturalmente vários países, tivemos Olimpíadas recentemente, e entrou nesse assunto de saúde mental em algum momento, do tipo assim, putz, o brasileiro na hora H, nossa, ele fica com medo, o francês ele vai, o japonês não sei o quê, o chinês ele nem olha pro lado, ele garante. O brasileiro tem uma questão maior em relação a essa, digamos, insegurança mental. O que você observa e por quê? Então, mas vamos lá. Primeiro que é cultural, né? Então aqui é complicado generalizar, mas as pessoas elas olham padrões. Dentro de uma cultura você tem referências. Essas referências às vezes é a própria família. Então se a minha família é uma família que tenta uma coisa, mas não insiste e desiste, que nem isso. A minha mãe, por exemplo, ela tinha depressão, né? Então, qual foi a informação que ficou para mim? Quando o negócio estiver muito pesado, cai de cama que alguém cuida. Essas coisas que a criança, enquanto ela vai se desenvolvendo, ela vai interpretando da forma como ela enxerga, vai fazendo com que ela lide com aquilo da mesma maneira. Então, chama até neurônio espelho. Eu espelho o comportamento. Por quê? Porque, de novo, a homeostase é seguro. Sabe o índio que nasce pelado, tá todo mundo pelado, pelado fica. É igual naturalizar a bebida, por exemplo. A família bebe, todo mundo bebe, é natural beber, então, ok. É tudo que você colocar, natural vai ficar. Por isso que a gente tem uma tendência traumática de pais e mães, do tipo assim, puta, meu pai fracassou em 1940, então eu vou ser aquele cara que também vai fracassar. Só que no fundo, você e seu pai não tem nada a ver, mas você coloca como... Então você mentaliza o teu pai e você acaba fazendo as merdas que seu pai fez por uma questão de homeostase que você tá falando. E aí, como é que a gente resolve isso? Em torno dos 23, 24 anos, é a última circuitaria ativada, que é o frontal, que é tomada de decisão com perspectiva de futuro. Antes, é como se não houvesse amanhã. Então, por exemplo, eu fui fazer uma faculdade de administração porque a minha amiga foi. Sim, decisão de merda. Exato. Então, isso é como se não houvesse amanhã. Agora, a tomada de decisão com perspectiva de futuro, ela é acionada em torno dos 23, 24 anos. O que isso quer dizer? Que eu consigo ressignificar tudo isso. Porque agora eu tenho todos os recursos para ressignificar a história do que eu não... eu tô tentando empreender. Meu pai, toda vez que empreendeu... Tô dando um exemplo, né? Meu pai, toda vez que empreendeu... Falhou. Quebrou. Logo, esse é o outro problema. Pensa assim, como é que o cérebro funciona? Por lógica. O que é lógica? Começo, meio e fim. Muitas pessoas não fazem o final da informação, que nem eu acabei de falar agora.
Então, eu quero empreender, meu pai empreendeu e nunca deu certo. Logo, o cérebro completa a frase semântica da frase que tem sentido. Então, ele fala, nem você. E aí vira um comando de voz. E por mais que eu me esforce, eu mesmo vou me auto-boicotar e não vou conseguir. E como conserta isso? Ressignificando. Eu vou te contar a minha história. Aí eu vou ter que dar um exemplo da minha história, pode ser? Então, né, voltando à minha história, então eu sobrevivi, entendi tudo, tal, fui fazer administração, achei o coach dentro da administração, que não existia, era um coach, eu até brinco e falo que é coach de 1989, tá, gente, não é esse atual. Sim. Mas percebi que tinha muita falha o coach. E como eu já tinha o meu processo terapêutico, sem eu perceber, eu comecei a mudar a forma de abordar o coach e eu comecei a ter resultado. Muito resultado. E voltando, aí uma vez eu me deparei com um cara que ele falou assim, você acha que sabe muito, tal. Não foi assim que ele falou. Não, tá faltando experiência, você nem psicóloga é. Eu falei, ok, 5 anos depois eu voltei. Você se formou? Lógico. Não, porque eu sou dessas, né? Sim. Não pode ser uma pessoa que fala, duvido, vou lá e faço. Né? Lembra? Sim, que você quer... Exato. Então, aí eu fui, mas eu não gostei. Do que eu não gostei? A gente fica 5 anos falando de doença, só fala de doença. E é por isso que a gente tem pouca ferramenta para atuar. Porque as pessoas não foram capacitadas em autoconhecimento para conseguir se discriminar na sessão. Esse é o problema da psicologia. A psicologia, assim, você entra lá, você faz a faculdade, não tem uma prova. Eu brinco e falo assim, 2 coisas que deveriam acontecer. Primeiro, você quer fazer psicologia? Você pode me entregar um relatório da sua psicóloga dizendo quantos anos você faz psicologia? Quando você faz terapia? Porque isso vai fazer toda a diferença. Sim, e aí, eu brinco e falo assim, que as pessoas deveriam entrevistar os psicólogos. Então eu chego lá para você é o psicólogo, e falo assim, me conta um problema que você conseguiu resolver com menos impacto. A pessoa vai bugar. Sim. Porque ela não vai... Então, assim, hoje em dia, tá tudo muito estímulo, é muita coisa. A gente precisa de uma situação onde você realmente consiga aprender a lidar com as suas angústias, se entender, compreender por que a mente faz isso, qual é, que nem eu falei, a lógica, o comando de voz, o ressignificar. E eu estava falando disso. E aí eu entendi que, assim, eu não queria ser... E na minha época tinha aquele estereótipo de psicólogo hippie, sim, nada contra. Mas, assim, eu gosto de coisas boas, né? Que não combina com o negócio. E eu falei, cara, não dá pra ser isso também. Então, nessa hora eu falei, beleza, eu quero mais. Mas eu quero mais com a preguiça que você falou. Lembra da preguiça? Eu também tinha. Aí eu falei, quer saber? Aí nisso eu casei. Aí meu marido começou lá a ter a carreira dele e fui ter filho. E eu achava o máximo eu ficar lá com os meus filhos, lambendo a cria, e parei, fiquei um período sem fazer nada. Sem propósito? Não, o propósito tinha, cuidar dos filhos. Sim. E aí eu percebi que, assim, mó roubada, né? Parar a vida pra cuidar de filho, né? Nossa Senhora. Mas assim, a gente já, né? Porque é meio frustrante, né? Você fala, e aí? Cadê? Nós vamos atingir o quê? Aí você fala assim, agora eu entendi. Amanhã dá tudo errado. Aí você fala, nossa, tapa na cara. Porque você tem uma visão que não vai ser o que vai acontecer. Lógico. Aí foi legal, porque eu peguei todo o meu conhecimento e apliquei na maternidade. Comecei a perceber. Então, um exemplo que eu conto que é engraçado, porque... Sabe o julgamento que a gente faz? É normal, sim, né? Então você fala assim, você ouve uma história assim, olha, o bebê caiu da cama, o bebê caiu do berço, o bebê caiu do trocador. Não tem um negócio? Você fala, como assim, gente? Quem é essa pessoa que derruba o bebê? Pois é, tô eu lá na cama, eu aqui, meu bebê aqui, meu filho de 4 anos chega e pula no meio e o outro cai no chão. Eu falei, caralho, o bebê cai mesmo, né? Aí eu mudei já. Tem um comediante que fala isso, que é o Luis C.K., ele fala maravilhoso. Ele fala assim, se você tá num restaurante e você vê uma mãe gritando com o filho,
e tem alguém reclamando do tipo assim, nossa, essa mãe é um absurdo, você fala, essa pessoa não tem filho. Você tem certeza que essa pessoa, porque eu que tenho filho, olho e falo assim, o que essa criança fez de merda? Exatamente. Não, o tempo de tela, né? Chupeta, não vou dar chupeta, não vou dar meu chupeta, amor. Você nunca teve filho. Coisa linda, né? Nem açúcar. Exato, não, meu filho não vai ficar. No primeiro, segundo é esculhambado, né? Ele faz açúcar. Exatamente. Exato. Então, assim, e aí, o que aconteceu? O meu marido, com 46 anos, eu tava com o meu filho com 8, outro com 12, ele teve uma artéria cerebral que estourou, que era uma MAVE, uma má formação congênita, e ele ficou em coma 3 meses, e ele pegou, tudo deu errado, ele teve fezes dentro da cavidade abdominal, depois ele ficou com uma... Bom, resumindo, ele ficou 2 anos no hospital, fez 88 cirurgias. 2 anos no hospital. Do nada? Do nada. Ele falou tchau um dia e foi pro hospital. Teve diagnóstico errado, teve um monte de coisa errada. E eu tenho uma piada também que eu conto nessa hora. Eu mando você. Eu consigo... eu não sei falar esse número. 50 é 50? Beleza. E eu era aquela pessoa que eu brinco, eu falo assim, que eu entendi o meu propósito, porque como eu estava preguiçosa ali cuidando de filho, acho que eu fico zoando, falo que o divino tirou o chão e o teto e o chão. Falou, agora vai, filhona. Quero ver, né? Porque tudo isso que eu fiz é para alguma coisa. E nessa hora, eu consegui aplicar tudo que eu tinha lido e achava que não ia servir de nada, eu consegui aplicar na prática durante esses 2 anos. Eu perdi quase tudo de grana, eu perdi quase tudo. E eu tive que lidar com os meus... Fui morar com a minha mãe, tive que lidar com os meus filhos em desenvolvimento, saber fazer essa diferenciação entre a necessidade deles, não traumatizá-los com tudo que estava acontecendo, porque era bizarro. E estudar o caso do meu marido também, porque eu tinha mais facilidade. Eu brincava, eu falava que eu era boa, mas eu fiquei excelente, porque eu não fazia parte de reabilitação. E aí eu fui obrigada a entender essa outra parte. Nova configuração na tua vida. E aí eu discuti o caso com os médicos, né? Então eu dizia, por que você não tenta isso? Esse estudo novo que apareceu. Porque você estava estudando. Porque eu estava estudando, eu estava mostrando pra eles e tal. E eles gostavam que a gente fazia essa troca. E aí, na cirurgia número 50, 50ª, eles me levaram lá pro café e falaram assim, então, Ana, mais uma vez deu errado. E eles começaram a falar tudo que deu errado e tal. E dessa vez eu fiquei quieta, fiquei pensando. Aí eles falaram assim, Ana, pelo amor de Deus, você não vai falar nada? O que você tá pensando? Aí eram 2, né? Eu falei, você quer mesmo saber? Então vai. Seguinte, pra mim, o divino é um cara muito ocupado. Ele tá sentado assim, numa mesa holográfica, assim, onde ele vê furacão, vendaval, amiguinho, né, querendo jogar bomba no coleguinha, bomba atômica. Tá essa porra toda aqui, ó. E aí entra um cara com uma pilha de coisa, que é quem? O estagiário, né? Uma pilha de coisa e fala assim, aí, divino, onde eu ponho tudo isso aqui? Ele fala, naquele buraco. Meu cu, certeza que aquele buraco é meu cu. Eu não tenho outra coisa pra te falar. Eu não consigo. Porque assim, e aí é uma das técnicas que eu uso pra sobrevivência, que é o bom humor. O bom humor, ele alivia a entrada da informação, porque eu já não aguentava mais tanta notícia ruim. E aí a gente deu risada, aí eles ficaram leves também e tal, e a gente seguiu, porque o bom humor não tira o problema. Não, mas ele humaniza, alivia. Ele humaniza. Ele alivia. E ele simplifica às vezes também, né? Exatamente. Então, o bom humor é maravilhoso, tanto que, olha que interessante, eu tinha que atender nessa época, com ele virava e mexia, eu tinha que assinar lá a cirurgia, autorização para ele ser operado, e era um negócio bizarro, ele era igual o tempo, sabe? Que de manhã tá frio, calor, chove, volta calor, era isso. Então, uma hora ele tava no quarto, uma hora ele tava na UTI, uma hora ele tava operando, uma hora ele tava sem a calota, ele ficou sem o crânio, sem um pedaço do crânio, a pele no cérebro em cima, assim, foi lindo. Ele tinha aí, além de tudo, ele teve uma fístula de estômago, então ele comia, quando ele comia, né, porque ele ficou em coma, quando ele voltou, ele nem lembrava de mim, nem sabia como. De enfiar coisa no seu cu mesmo. Muito, assim. Era incrível. Meu Jesus do céu. Largo. Eu percebi. Porra! Inclusive, eu tô até preocupada se quando eu levantar, eu não vou levar o sofá. Por isso que tem insider. Amém! Você entendeu? Entendi. Por isso que é uma saia. É verdade. Nossa, gente, caiu direitinho, né? Caraca, eu não tava tendo essa noção. Me conta, continua. Aí você
Como é que foi o desfecho disso daí? Não, então, e aí depois desse rolê todo, eu tive que ensinar ele a fazer toda a reabilitar. Então, comer, aprender tudo de novo, comer, engolir, falar, tal. Ele teve alguma complicação? Não, inclusive foi ele que me trouxe aqui hoje, olha que incrível. Porque ele dirige com a perna esquerda. Não sei se você lembra, mas você dirige que você dirige. Ah, tá, acelera. Exato, ele faz com a outra. Ele botava o pé aqui no volante. Não, Assim. Esse cara é maravilhoso. Podia. Não, mas ele é maravilhoso, porque ele faz um negócio que é difícil. Já tentou? Não. Quando você sair daqui, você tenta frear o seu... Eu já fiz isso e já bati o carro uma vez. Melhor não, então, né? Vamos deixar pra lá, porque já... O estagiário entrou um pouquinho no meu coice. É verdade. Pois é isso que acontece. Ele sobreviveu, pelo que eu entendi. Ele sobreviveu. A gente fez... Hoje eu até zoo com ele, né? Porque lembra, o bom humor é uma prática lá em casa, né? Então, ele outro dia pegou, abriu o armário, deu uma topada na cabeça e falei assim, ei, é do outro lado, que tem prótese, né? Porque esse lado aqui a gente vai ter um sério problema. Então, mas quem conheceu ele, conhece ele, é engraçadíssimo, porque eu falo que eu acho que eu sou o canal de comédia do Divino, porque as coisas acontecem tudo engraçado na minha vida. Ele é o mesmo marido, só que eles são dois. Como assim? Eu tive um marido antes, que foi ele mesmo, mas era quieto na dele, mexia com TI, tal. Ele mudou personalidade. Então, esse aqui, ele falava boa noite, ele fazia... Eu já entendia que era boa noite. Esse aqui, quando eu levei ele para casa, eu fui dormir, ele falou boa noite, amorzinho. Acendi a luz, falou, me leve ao seu líder. Que porra é essa? Quem é tu, amigo? Muda. Entendeu? Mudou completamente. Ele quer discutir a relação, um saco, isso. É um saco. Cara, é assim, ó, ele sou eu no começo do meu casamento. Eu tô com ele há 35 anos. Mas será que você não mudou também? Mudei, né? Agora eu sou o homem da casa, com certeza, né? Eu falo não pra ele, quer sexo? Vai se fuder. Né? Não. Ou então eu falo, vira que eu quero. Então, mas assim... É o contrário.